Preside a esta celebração o Sr. Padre Carlos Cabecinha, reitor deste santuário. A Eucaristia é para a comunidade dos crentes fonte de vida, fonte de amor para todos aqueles que creem, onde o pão vivo descido dos céus sacia a nossa fome. Aproximemo-nos do altar da graça de Deus e, como filhos muito amados, confiemo-nos a Maria. Cantemos. Celebramos hoje o 21º domingo desse tempo comum. Alegremo-nos pela salvação que Deus dá a todos nós. Ele tomou a iniciativa de nos dar o seu próprio Filho, que nos deu a vida eterna. Cantemos alegremente ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas.
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no dia do Senhor, reunimos-nos para cantar ao Senhor por tudo o que Ele vai fazendo na nossa vida. Reunimos-nos para celebrar a nossa fé e louvar o Senhor por tudo o que Ele nos concede, mas também para, com confiança, pedirmos a ajuda necessária. Preparemos-nos para este encontro com o Senhor, fonte de salvação, e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Glória
Oremos. Senhor nosso Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espero o que prometais, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: eu virei reunir todas as nações e todas as línguas, para que venham contemplar a minha glória. Eu lhes darei um sinal, e de entre eles enviarei sobreviventes às nações: a Társis, a Fute, a Lude, a Mesoque, a Roz, a Túbal e a Javã, às ilhas remotas que não ouviram falar de mim, nem contemplaram ainda a minha glória, para que anunciem a minha glória entre as nações. De todas as nações, como oferenda ao Senhor, eles hão de reconduzir todos os vossos irmãos, em cavalos, em carros, em liteiras, em mulas e em dromedários, até ao meu santo monte, em Jerusalém, diz o Senhor. Como os filhos de Israel trazem a sua oblação em vaso puro ao templo do Senhor, também escolherei alguns deles para sacerdotes e levitas. Palavra do Senhor. aclamai-o todos os povos. Vive por todo o mundo, anunciai a boa nova. Vive por todo o mundo, anunciai a boa O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Vive
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes a exortação que vos é dirigida como filhos que sois. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando Ele te repreende, porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele que reconhece como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Nenhuma correção, quando se recebe, é considerada como motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, dá àqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos vacilantes, e dirigi os vossos passos por caminhos direitos, para que o coxo não se extravie, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Caros irmãos, o Evangelho será proclamado em português, espanhol e francês. De pé, o aclamemos alegremente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá:
Repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, e vós a ser dispostos fora. Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Palavra da salvação. Caros peregrinos, aqui presentes em tão grande número neste recinto do Santuário de Fátima, todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado começa com uma pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Esta pergunta exprime uma preocupação, mas também um desejo que acompanha a humanidade ao longo de toda a sua história. O desejo de salvação. E a palavra de Deus responde a este desejo apontando o caminho que nos conduz a esta salvação. Para o cristão, a salvação consiste fundamentalmente na união com Deus. Uma presença de Deus na nossa vida capaz de dar sentido a tudo o resto, a tudo mais. Não é por isso uma realidade para depois, como muitas vezes pensamos. A salvação é uma realidade que se experimenta já, aqui e agora, e que atingirá a sua plenitude um dia, quando estivermos na presença de Deus. Senhor, são poucos os que se salvam? Esta pergunta inquietante feita a Jesus parece, para muitos dos nossos contemporâneos, ter perdido interesse e relevância. Hoje, com muita facilidade, troca-se a promessa de salvação por uma promessa de bem-estar. Procura-se a salvação e a felicidade no êxito,
na exposição social, nos 5 minutos de fama que a televisão ou as redes sociais nos proporcionam. O que é importante não é uma felicidade prometida para depois. Para muitos dos nossos contemporâneos, importante é qualquer promessa que se pareça com salvação e que se possa viver já e plenamente. E assim, os horizontes de vida estreitam-se, a esperança definha e a incapacidade de lidar com os fracassos e os sofrimentos da vida atinge tantas vezes dimensões dramáticas. A pergunta que dirigem a Jesus é: Senhor, são poucos os que se salvam? E é interessante reparar que Jesus não responde diretamente à pergunta. Não diz se são poucos ou muitos, porque não é isso que interessa. Não é isso que importa. O que importa é se eu estou disponível para entrar nesse caminho de salvação. O que importa e é relevante é como se pode chegar à salvação. E Jesus indica-nos o caminho. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo é para todos, mas não se encontra em saldos. É preciso fazer a opção pela porta estreita. É preciso aceitar seguir Jesus com exigência do dom de si a Deus e aos outros. Esta imagem da porta estreita é especialmente sugestiva para significar a exigência deste caminho de salvação. É sugestiva para significar a renúncia a tudo aquilo que nos afasta de Deus. A porta estreita de que Jesus fala é a imagem de uma vida cristã vivida com exigência e com seriedade. É a imagem da adesão a Jesus Cristo, com tudo o que isso implica de compromisso de vida, de opções, de comportamentos coerentes com a fé que se professa. Entrar pela porta estreita que conduz à salvação é exigente, porque não basta que digamos que somos cristãos. Não basta afirmar: comemos e bebemos contigo e ouvimos as tuas palavras. A esses que não se comprometeram com a sua mensagem, que escolheram o caminho do mais fácil, Jesus nega conhecê-los. Noutra ocasião, Jesus tinha dito muito claramente: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta dizer-nos cristãos. É preciso que a nossa vida o mostre. É preciso que seja a vontade de Deus a guiar os nossos passos e a determinar de facto as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas opções. E este é um caminho exigente. Por isso é que Jesus utiliza aquela imagem da porta estreita, que é caminho de salvação. As aparições de Fátima exprimem esta mesma exigência do Evangelho através da linguagem dos sacrifícios. Também assim nos é apontada a porta estreita de que falava Jesus. Na aparição deste mês de agosto, por exemplo, Nossa Senhora exorta os pastorinhos: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores. Fazei sacrifícios. Não se trata de uma qualquer procura de sofrimento pelo sofrimento. A motivação dos sacrifícios é o amor, pois quem ama sacrifica-se por aqueles que ama. É o próprio Jesus que nos diz e que nos dá o exemplo supremo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por aqueles que ama. Na mensagem de Fátima, a linguagem dos sacrifícios indica o caminho da porta estreita do Evangelho, não como um convite a procurar o sofrimento pelo sofrimento, mas como desafio a um amor a Deus e aos outros, coerente e comprometido com tudo o que isso implica de esforço e de dificuldade.
Caros peregrinos, nesta nossa celebração da Eucaristia, peçamos ao Senhor que nos conduza pela porta estreita para experimentarmos a união e a comunhão com Ele como salvação que dá sentido pleno às nossas vidas. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos por todos nós e por todos os homens e mulheres, pedindo ao Pai que aqui nos reuniu a graça de escutarmos as palavras de Jesus e cantemos humildemente. Pela Igreja Santa que vive na nossa Diocese, para que nos chame a contemplar a glória de Deus e esteja atenta aos sinais de vocação entre os mais jovens, oremos. Pelos responsáveis dos estados e dos governos, para que Deus lhes conceda o feliz exercício dos seus mandatos e a força de assegurarem aos cidadãos o pão do corpo e do espírito, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pelos fiéis
todas as confissões cristãs, para que vivam a verdade da fé em suas obras e não se fechem nas suas tradições. Oremos. Por aqueles que nos quatro cantos da terra são considerados os últimos de todos, para que sejam os primeiros a sentar-se à mesa no reino dos céus. Oremos. Por nós aqui presentes, a quem Deus trata como filhos, e pelos ausentes que estão em maior dor ou aflição, para que todos respondamos ao apelo da palavra de Jesus, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, escutai a oração do vosso povo, para que os nossos corações possam tornar-se sinal daquele que na cruz abriu aos seus irmãos o caminho da vida, ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinga, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia a todos os nossos senhores e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu reino. Caros irmãos, é chegado o momento do grande banquete da vida. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Descobrimos no encontro com o Senhor, através da sua palavra e na Eucaristia, que Ele é o caminho que devemos seguir, a verdade que nos liberta e a vida em plenitude para todos. Cantemos a Ele com alegria. Senhor
Alimentados com o pão eucarístico, somos fortalecidos pela graça do Cristo vivo que nos santifica. Em silêncio, demos graças a Deus por essa comunhão com Ele. Agradecemos ao Senhor. Cantemos todos louvando o Senhor. Oremos. Realizai plenamente em nós, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Caros irmãos, diariamente às 21h30, rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Desde sempre, os cristãos que participam da Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmola junto à capelinha ou em outro lugar do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. O presidente da celebração, com a bênção final,
faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Caros peregrinos, acolhamos o convite que o Senhor nos faz à salvação, abracemos o caminho que Ele põe e delineia diante de nós. Acolhamos esta exortação a seguirmos pela porta estreita. Desejo a todos um santo domingo, aos que estão de férias, boas férias, invoquemos a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças